A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Você já parou para agradecer a Deus por esse privilégio, pela Rede Brasil, por este veículo de comunicação que proporciona para você uma mensagem sadia, que lhe proporciona a oportunidade de estudar a Bíblia gratuitamente na sua casa? Agradeça a Deus pela Rede Brasil. E eu quero também agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação. Eu louvo a Deus porque, graças a Deus, os nossos alunos, muitos cristãos, muitos evangélicos de várias denominações, é bem verdade que existem alguns pontos doutrinários que há uma certa divergência, né? Alguns creem de uma maneira e outros de outra, mas somos irmãos em Cristo e vamos morar no mesmo céu. E eu agradeço também a você que não é cristão ainda, não é evangélico. Eu tenho encontrado muitas pessoas, irmãos em Cristo, que dizem assim: olha, minha mãe não é evangélica, meu pai, meu vizinho, mas acompanha sempre a programação. E eu quero enviar uma saudação muito especial aos nossos queridos alunos, que não são cristãos, que não são evangélicos, aos nossos queridos telespectadores que ainda não tiveram um encontro com Jesus, mas eu quero lhe dizer que um dos objetivos desse programa é fazer com que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas, não só sobre a sua vida, mas também sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, você sabe disso, você pode assistir pelo YouTube, né, no canal Rede Brasil Oficial ou IEADPE Oficial. Inclusive, eu quero lembrar mais uma vez, se você deseja rever um dos nossos programas que nós comentamos sobre os eventos escatológicos, o livro do Apocalipse, o livro Daniel, ou algum desses programas dessa temporada que talvez você não pôde assistir, você pode ir lá no playlist que esses programas estão disponíveis. Agora, se você quer enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, uma opinião ou sugestão, você anota aí o número do WhatsApp do programa, que é o 994661010. Como é do seu conhecimento, né, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário que já estamos estudando já há alguns meses, estamos comprovando a veracidade das profecias. E recentemente estamos estudando as profecias de Obadias. Abre a tela aí, por gentileza, de Obadias. Inclusive, no programa anterior, nós trouxemos várias informações, né, sobre a profecia de Obadias. Né? Nós vimos que, traz a tela por favor, o nome Obadias significa servo de Jeová ou adorador de Yahvé. Nós vimos também que o profeta Obadias foi um profeta de Judá, que profetizou um juízo contra um povo específico. Você está lembrado qual é o povo? Isso, os edomitas, que eram os descendentes de Esaú. E esse povo, né, se tornou um ferrenho perseguidor, né, e inimigo do povo de Deus. Essa é a verdade. E os edomitas, mesmo sendo, eu vou chamar de primos do povo de Israel, porque o povo de Israel, ele é descendente de Jacó, não é? E o povo de Edom é descendente de Esaú, que eram irmãos. Mas, por conta dos conflitos que houve entre esses dois irmãos, Esaú e Jacó, esses povos se tornaram inimigos. E diversos textos nos revelam isso. Esses conflitos entre o povo de Israel, entre os edomitas, né? Nós podemos até citar alguns desses textos que estão nas páginas da Bíblia, né? Que mostra claramente. Eu quero citar, para nós entendermos o porquê dessa mensagem, dessa profecia. Deixa eu ler primeiro lá no livro de Números, capítulo de número 20, que é a ocasião que os filhos de Israel estavam vindo lá do Egito com destino à terra de Canaã. No capítulo de número 20, dos versículos 14 a 21, você vai perceber isso, que Moisés solicita passagem por Edom. Moisés pediu permissão para passar naquele caminho da terra de Edom.
Moisés, inclusive, disse para ele que não ia passar pelo campo, não ia passar pela vinha, não ia beber água dos poços. Ele disse, nós iremos pela estrada real. Nós não vamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, até que passemos. Nós só queremos passar por aqui. Ele não permitiu. Versículo 18 diz assim, porém Edom lhe disse, não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Não é? Um ato de covardia, de falta de solidariedade, essa é a palavra dos edomitas, porque Moisés prometeu que iria passar nas terras dele, com destino a Canaã, e que eles não iam passar pelas vinhas, não iam passar pelos campos, não ia destruir nada, não ia nem beber a água dos poços dele. Mas eles disseram assim, se vocês passarem aqui, nós vamos lutar contra vocês. Nós citamos já no programa anterior, também naquela ocasião, nos dias do rei Josafá, isso está no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, não é? Que foram 3 povos que lutaram contra Judá, né? Que na verdade iam lutar, não chegaram a lutar porque Deus lutou pelo povo de Judá, mas que eram os amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir. E quem eram esses da montanha de Seir? Eram exatamente os edomitas. Há outro texto ainda, lá no segundo livro das Crônicas, lá no capítulo de número 28, versículo de número 17. A palavra de Deus diz assim, segundo livro das Crônicas, capítulo 28, versículo de número 17, que fala mais uma vez sobre esses edomitas. Diz assim a palavra de Deus. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Então veja que era um povo ferrenho, inimigo do povo de Deus. Agora, o pecado de Edom, ou dos edomitas, que fez com que Deus levantasse o profeta Obadias, deixa eu falar aqui nessa câmera, por favor. O pecado de Edom, ou dos edomitas, que fez com que Deus levantasse o profeta Obadias para profetizar contra aquele povo, aquela nação, foi pelo tratamento que eles deram aos judeus quando Judá e Jerusalém foram invadidos pelos babilônicos. Então, na ocasião daquela invasão estrangeira, os edomitas, além de se alegrarem com a queda de Jerusalém, eles chegaram a ajudar os saqueadores. Eles se alegraram pela ruína, pela destruição dos seus familiares, que os judeus não eram primos, né? Eles chegaram até a ficar de tocalha nas encruzilhadas para matar os judeus que estavam tentando escapar. E é por essa razão que Deus levantou o profeta Obadias para profetizar contra Edom. Eu vou relembrar, recapitular os 4 versículos que nós já estudamos e vamos dar continuidade a partir do versículo 5. Vamos relembrar os versículos que nós já estudamos? Pode passar. Já estudamos o versículo 1, né? Já dissemos que foi uma visão que Obadias teve a respeito de Edom. E Deus diz através de Obadias, temos ouvido a pregação, e essa pregação aí, o sentido é a mensagem de juízo, e foi enviado às nações o embaixador dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Então Deus estava advertindo o juízo que viria sobre os edomitas. Pode passar o texto, versículo 2. Aí você vê nessa imagem, é claro, uma imagem meramente ilustrativa, em que o profeta Obadias está profetizando contra o povo de Edom, dizendo assim, eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Nós dissemos no programa anterior que eles se sentiam fortes, grandes, imbatíveis, invencíveis, mas o que é que Deus diz através de Obadias? Tu és muito desprezado, eu te fiz pequeno entre as nações. Pode passar o texto, versículo 3. Essa imagem aí você vê que era onde os edomitas moravam, né? Uma espécie de fortaleza natural, moravam nas cavernas, e aí eles se sentiam muito fortes, muito seguros, muito protegidos, porque sempre que havia uma invasão, antes das pessoas subirem por esses penhascos, eles eram atingidos pelas flechas. Mas o que é que Deus diz acerca do povo de Edom? Olha, a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará? Era como eles se sentiam, imbatíveis, invencíveis, né?
versículo de número 4, que foi o último versículo que nós estudamos. Aí Deus diz através de Obadias: se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Então, nós podemos extrair muitas lições do livro de Obadias. Traz a tela, por favor. Ao menos 2 lições importantes nós podemos aprender dessa profecia ou dessa mensagem de Obadias. A primeira nós já falamos ontem, né? Que é o perigo da soberba. Perigo da soberba. E a segunda, esse princípio da retribuição que nós vamos ver hoje. É a lei da semeadura. A lei da semeadura. Deus anunciando o castigo por causa da forma que eles trataram os judeus quando os judeus foram invadidos pelos babilônicos. Vamos estudar a partir do versículo 5? Pode abrir a tela, por gentileza. Aí Deus diz através de Obadias, dando continuidade àquela mensagem de juízo. Deus diz assim: se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Professor, o senhor pode explicar melhor esse texto? Posso sim. O que é que Deus está dizendo ao povo de Edom através do profeta Obadias? Deus está dizendo assim: olha, era muito melhor que viesse contra vocês os ladrões, os assaltantes. Por quê? Eles iam furtar só aquilo que pudessem levar. Mas o que vem para vocês é algo pior. Deus estava dizendo assim: olha, se viessem a vocês aqueles que colhem as uvas, eles não iriam recolher tudo, porque eles deixariam alguns cachos lá, alguns cachos de uva para os pobres, para a viúva colher depois. Mas o que vem contra vocês não é só assaltante, não são vindimadores. Deus estava anunciando juízo, castigo por causa da soberba, do orgulho. Traz a tela, por favor. Por conta da vaidade dos edomitas e pelo tratamento que eles deram ao povo de Judá quando eles foram invadidos pela Babilônia. Pode passar o texto, por gentileza, versículo de número 6. Abre a tela, por favor. Aí Deus diz assim: como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Que coisa interessante! Deus estava anunciando de antemão, dizendo assim: olha, os bens de Esaú, eles foram esquadrinhados. É como se Deus dissesse assim: já está na mira dos inimigos. Os inimigos já estão querendo os bens de Esaú, já estão esperando a oportunidade. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. Porque quando Nabucodonosor e a Babilônia invadiu Judá, invadiu Jerusalém, claro que era um castigo de Deus. Nós já falamos aqui em vários programas. Mas os edomitas não se perceberam que eles seriam também alvo de ataques de Babilônia. Eles não imaginaram isso. Então, durante a investida de Nabucodonosor contra Jerusalém, que você sabe disso, que durou em média 20 anos. Foram 3 levas de judeus que foram levados para a Babilônia. Nós já estudamos essa profecia aqui em outros programas. Foi de 606 a 586 a.C. 3 grandes investidas, inclusive, na última delas, incendiou Jerusalém e destruiu o templo. E os edomitas, que foi que fizeram? Só riram, roubaram também os judeus e ficaram de tocalha matando os judeus que tentavam escapar, fugir. E eles não imaginavam que a Babilônia já estava de olho também naquele povo de Edom. É por isso que Deus diz assim, abre a tela mais uma vez, versículo de número 5, né? Deus diz assim, versículo 6, como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. É como se Deus dissesse assim, olha, o povo de Babilônia já está olhando onde é que vocês moram, já estão aí com uma estratégia de guerra, já estão planejando invadir vocês. Vocês se sentem seguros, não é? Mas eu quero dizer que as moradas, os esconderijos de vocês já foram esquadrinhados. Deus, que conhece tudo, sabia disso. Traz a tela, por favor, que o povo de Babilônia já estava de olho também em Edom, como que diz assim, será o nosso próximo alvo, nós vamos invadir também, embora que eles nem imaginassem que isso poderia acontecer. Mas Deus, de antemão, anuncia através de Obadias. Pode passar o texto, por favor, versículo de número 7, diz assim,
Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam a tua paz te enganaram. Ou seja, aquelas nações, aqueles povos que vocês acham que são amigos de vocês, que vocês fazem aliança, eles enganaram vocês. Eles prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão, aqueles teus amigos que comem teu pão, puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Deus estava dizendo assim: vocês estão confiando em outros povos, traz a tela por favor, estão confiando em outras nações e eles estão expondo vocês. Vocês não têm entendimento, vocês não sabem o que está sendo preparado para vocês. E Deus anuncia através de Edom, através do profeta Obadias, esse juízo, esse castigo que estava para vir sobre os edomitas. Pode passar a tela, por gentileza? Versículo de número 8. Aí Deus diz assim: e não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. Eu vou fazer com que isso aconteça. Veja que coisa interessante. Deus não está dizendo só o que vai acontecer. Deus está dizendo assim: eu farei perecer. É Deus quem está agindo. É Deus quem está dizendo assim: eu vou executar juízo, eu vou punir, eu vou castigar. Observou aí essa frase? E não acontecerá naquele dia. Que dia? O dia do juízo, o dia do castigo. Diz o Senhor, é Deus quem está dizendo, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. Deus está dizendo: eu vou fazer isso. Passe o texto, por favor, versículo de número 9. Pode passar o texto, por favor, versículo de número 9. Abre a tela, por favor. Aí diz assim: e os teus valentes, ó Temã. O que é Temã, professor? Uma das principais aldeias lá dos edomitas. Uma dessas cidades protegidas, né? E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados. Os teus soldados, os teus exércitos vão estar atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Deus está dizendo: vai vir um exército aí contra vocês. Vai vir juízo, vai vir castigo, vai vir uma sentença contra vocês. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 10. Aí por que Deus? Qual é a razão, Senhor, dessa violência? Por que essa mensagem? Eu já disse aqui, eu torno a repetir. Traz a tela, por gentileza. Que Deus não tem a obrigação de explicar nada. Deus é Senhor, Deus é soberano. Deus não tem obrigação de explicar nada ou ninguém. E Deus poderia simplesmente usar o profeta e dizer assim: eu vou mandar juízo, eu vou mandar o castigo e pronto. Mas Deus explica o motivo, a razão. Sabe por quê? Porque se nós estivéssemos lendo e nós não soubéssemos quem eram os edomitas, e nós não conhecêssemos as suas práticas, a sua soberba, a sua arrogância, nós iríamos pensar o quê? Que Deus é tirano, que Deus agiu com injustiça, que Deus extrapolou no exercício do seu julgamento. Mas Deus faz questão de explicar. Deus faz questão de dizer, primeiro ao profeta Obadias, segundo ao povo lá de Edom e terceiro para nós, leitores da Bíblia. Deus estava dizendo assim: eu quero dizer a você o que vai acontecer, o juízo, o castigo, mas eu também vou dizer por que eu vou mandar o castigo. E quais são os motivos? Abre a tela, por gentileza. Aí Deus começa a dizer detalhadamente. Pode abrir a tela, por favor. O que vai fazer. E por que vai fazer? Por quê? Aí Deus diz: por causa da violência feita a teu irmão Jacó. E claro, aí Jacó não representa uma pessoa. Não, Jacó representa o povo de Israel. Você sabe disso, né? Que Jacó e Esaú vieram dois povos, né? De Jacó, o povo de Israel, e de Esaú, o povo de Edom. Aí Deus diz assim: por causa da violência que vocês fizeram contra seu irmão, rapaz, vocês são família. Aí diz assim: cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Vocês serão exterminados, vocês serão destruídos. Passe o texto, por favor, versículo de número 11. Aí Deus diz assim:
no dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército. Quem eram esses forasteiros, professor? Esses forasteiros eram o povo de Babilônia, quando invadiu Judá, quando invadiu Jerusalém. Aí o que foi que eles fizeram? Naquele dia, os edomitas estavam lá para ajudar. Deus diz assim: os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Traz a tela, por favor. Sabe qual é a mensagem de juízo para os edomitas? Deus estava dizendo assim: vocês se aproveitaram. Enquanto o povo de Babilônia estava invadindo Jerusalém, vocês se aproveitaram. Vocês entraram na casa dos judeus, vocês saquearam os seus despojos, vocês lançaram sortes. Não sabiam eles que ele seria a próxima vítima do povo lá de Babilônia. Então aproveitaram aquela ocasião em que as pessoas estavam, o povo de Babilônia invadindo Jerusalém, eles entraram, saquearam também, e Deus está dizendo: eu estava vendo, eu estava contemplando, porque Deus sabe tudo, Deus contempla tudo, ninguém se esconde de Deus, tudo Ele vê. Passa o texto, por gentileza. Deus diz assim: tu mesmo era um deles. Abre a tela, por favor, mais uma vez. Aí Deus diz assim: tu mesmo era um deles, tu era um daqueles que entraram na casa do povo judeu. Pode passar o texto, por favor, versículo de número 12. Aí diz assim: mas tu não devias olhar o dia de teu irmão no dia do teu desterro. Você não devia olhar. Você não deveria se alegrar sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Professor, o que é desterro? É o dia que eles foram expulsos da sua terra. Vocês não deveriam olhar para o povo no dia do seu desterro, no dia que eles estavam sendo levados para outra nação, no dia em que eles estavam sendo despojados da sua terra. Vocês não deveriam alegrar-se com os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da sua angústia. Que coisa interessante, traz a tela por gentileza. Enquanto o povo de Babilônia invadia Jerusalém, levava o povo para o cativeiro, o que é que os edomitas estavam fazendo? Aproveitando-se da ocasião, invadindo as casas dos judeus e estavam sorrindo, dando gargalhadas, estavam zombando dos judeus. E Deus diz através de Obadias: você não deveria fazer isso, porque eu estava vendo, eu estava contemplando, né? Passa o texto, por favor, versículo de número 13. Aí Deus diz assim: nem entrar pela porta do meu povo. Olha aí, Deus dizendo do meu povo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: o povo de Israel é meu povo. Você não deveria entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, naquele dia do juízo, do castigo. Você não deveria, sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal. O que é isso, professor? Eles estavam se alegrando, como que diz assim: bem feito, eu acho pouco. No dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade. Observe aí, para Judá, para Jerusalém, para Israel, o que era? Era dia de juízo, de castigo, era dia de calamidade, era dia de desterro, dia de vergonha, de desprezo, mas o povo de Edom estava sorrindo, estava feliz, estava ajudando o povo de Babilônia. Passe o texto, que é o último versículo que nós vamos estudar hoje, o versículo de número 14, pode passar. Nem parar nas encruzilhadas, para quê? Para exterminares os que escapassem. Ou seja, o que foi que o povo de Edom fez? Além de se alegrarem com o desterro de Judá, além de invadir a casa dos judeus para roubar os seus despojos, eles estavam nas encruzilhadas. Para quê? Para exterminar, para matar quem estava tentando escapar. Sabe o que significa isso? Traz a tela, por favor. Significa dizer que teve judeu que escapou do exército de Babilônia e foi morto pelos edomitas. Quando ele fugiu, na ocasião da invasão, vamos fugir, vamos por aqui,
quando chegava na encruzilhada, estava o povo de Edom. Auxiliando, ajudando o povo de Babilônia a destruir o povo de Deus. Aí há algo muito interessante aí. Que Babilônia foi o instrumento do juízo de Deus. Foi Deus que mandou Nabucodonosor. Você sabe disso. Foi Deus que mandou o povo de Babilônia destruir Judá. Mas Edom não. Edom não era um instrumento de Deus para punir o povo de Judá. Eles deveriam estar na posição, ao menos, de omissão, de não interferir. Se não puder ajudar, também não atrapalha. Se você não puder trazer o judeu para dentro de casa, esconder o judeu, também não vai matar, tirar a vida do meu povo, não. Traz a tela, por favor. Mais uma vez, versículo 14, que é o último versículo. Aí diz assim: nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Traz a tela, por favor. Aí, alguns judeus que tentaram escapar, das duas, uma. Ou foram mortos pelos edomitas, ou foram trazidos pelos edomitas para serem entregues ao povo de Babilônia. E quando nós lemos essa profecia, nós paramos para observar aqui que Deus tem o tempo para exercer juízo. Essas pessoas que gostam de maltratar, pisar, humilhar o povo de Deus, não tenha dúvida disso. Um dia você vai ser chamado à prestação de contas. Percebeu que Deus disse através de Obadias que os edomitas estavam mexendo com o meu povo? Percebeu isso? Você lembra que quando Saulo de Tarso perseguia a igreja, e Jesus apareceu para Saulo e disse assim: por que me persegues? Que coisa interessante. Jesus não poderia ter dito assim: por que você persegue o meu povo? Jesus poderia ter dito assim: por que você está perseguindo a igreja? Jesus poderia dizer assim: por que você está perseguindo as minhas ovelhas? Mas não é isso que Jesus pergunta, não. Jesus pergunta assim: por que me persegues? E o que é que nós aprendemos com isso? Que quem persegue o povo de Deus está perseguindo o próprio Cristo. Então, às vezes, lá no trabalho, né? Lá na faculdade, às vezes na sua própria casa, alguém se sente no direito de pisar, de humilhar, de envergonhar, de perseguir, de maltratar o crente. E Deus dos altos céus contemplando, porque Ele contempla tudo e Ele sabe de tudo. E chega um dia que Deus vai fazer com você o que fez com o povo de Edom, porque vai chegar o tempo da retribuição. Eu disse aqui ontem, no programa anterior, que nós extraímos algumas lições do livro de Obadias. Qual foi a principal lição do programa anterior? O perigo da soberba, do orgulho, da vaidade. Pessoas com coração altivo, que acham que, porque tem um título ou uma patente, se sente imbatível. Esquece de agradecer a Deus. Foi o tema, a lição do programa anterior. Desse programa hoje o tema é outro. É o princípio da retribuição. É o justo juiz que chama a prestação de contas, que cobra, que exige quem mexe com o seu povo. E você sabe disso, que com Deus não tem suborno, com Deus não tem como você conseguir falsa testemunha, com Deus você não pode conseguir provas documentais falsas, não tem, não, com Deus não. Pode até ser que nos tribunais aqui da terra, um telefonema, um carro novo, resolva uma sentença. Você sabe disso, né? Que às vezes a pessoa mata, vai dirigir embriagado, depois se recusa a fazer o teste do bafômetro, você sabe disso. Paga uma fiança, vai para casa, vai responder em liberdade, você sabe disso. Tem dinheiro, né? Você pode pagar fiança, não é assim? É. Eu quero ver você pagar fiança para o justo juiz. Eu quero ver você telefonar para ele e oferecer um carro novo para ele lhe absolver numa sentença que você vai ser condenado. Aqui na terra pode até se cancelar a condenação de um corrupto.
de alguém que foi condenado na primeira, segunda, terceira instância, alguém vai lá e cancela tudo. Eu quero ver cancelar diante do tribunal divino. Eu quero ver você comprar o justo juiz. E é preciso tomar muito cuidado com a forma que você trata os seres humanos, com a forma que você trata as pessoas, principalmente se você estiver tratando do povo de Deus. Eu posso fazer uma ilustração aqui, para que você compreenda? Por exemplo, uma pessoa que vai mexer, por exemplo, com um filho de um advogado, de um juiz, de um delegado, de um promotor, a pessoa vai ter que tomar cuidado, né? Porque ele é autoridade, você vai mexer com a filha dele, da autoridade. É preciso tomar cuidado, né? E quando você vai mexer com o povo de Deus? Com um servo de Deus, uma serva de Deus? Será que Deus não vai chamar a prestação de contas? E o que é que nós podemos aprender nesse livro de Obadias? O princípio da retribuição. Eu quero ler aqui alguns versículos. Deixa eu ler Deuteronômio, capítulo de número 32, versículos 35 e 36. Nós aprendemos no livro de Obadias esse princípio da retribuição. Deus dizendo assim, há um princípio aqui que eu quero ensinar. Eu vou proceder com vocês da mesma forma que você procedeu com ele. E é Deus quem diz. Deuteronômio, capítulo de número 32, versículos 35 e 36, diz assim: minha é a vingança e a recompensa. Olha que coisa interessante. Sabe o que é que Deus ensina a seu povo? Não se preocupe em retribuir, não. Não queira fazer justiça com as próprias mãos. Não queira fazer como esses filmes de Hollywood, que aqueles atores, aqueles artistas, aqueles personagens dos filmes vão lá e fazem justiça com as próprias mãos. É assim que Hollywood ensina. Hollywood ensina isso. Matou minha esposa, matou meus filhos, aí ele torna-se aí um criminoso e vai buscar as pessoas lá onde estiverem. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Sabe o que é que Deus diz? Deixa comigo que eu resolvo. Porque se você quiser resolver, você resolve. Agora o problema é seu. Agora, se você quiser, Deus diz assim, deixa que eu resolvo. Capítulo de número 32, versículos 35 e 36 de Deuteronômio diz assim, minha é a vingança e a recompensa. Deus diz, eu sou a vingança e eu sou a recompensa. Eu vou retribuir da forma correta, justa, ao tempo em se resvelar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo. Quero me dirigir a você cristão, você servo e serva de Deus, que está sendo pisado, humilhado, que as pessoas estão lhe envergonhando, quer seja no trabalho, quer seja na faculdade, quer seja dentro da sua casa. Não tenha dúvida disso. Deus tem um tempo, às vezes Deus permite. Você lembra da história de Mardoqueu? Você lembra disso, né? Deus até permitiu Amã com aquele projeto. A mãe ainda mandou fazer a forca. A mãe ainda conseguiu fazer com que o rei assinasse um decreto para dizer assim, vou matar todos os judeus e vou botar uma grande soma de dinheiro na tua mão. Deus ainda permitiu. Mas veja que coisa interessante. Mardoqueu chama Esté. Esté disse assim, eu vou jejuar aqui, você jejua lá. E vamos ver o que Deus vai fazer. E você sabe o resultado, você já sabe, né? No livro de Esté. Não sabe não? Então leia lá no livro de Esté. Deus fez com que Mardoqueu fosse exaltado. E Deus fez com que Amã morresse aonde? Na forca que ele preparou para Mardoqueu. É o princípio da retribuição. Isso é bíblico. Não tem como escapar, não. Não tem como fugir, não. Tem tanto filhinho de papai
que passa a noite na balada, dirigindo aí, fazendo não é? Coisas erradas, pintando o sete, mas é porque, quando a polícia para o carro, eu sou filho de fulano, é porque papai, aí dá um telefonema para papai, aí papai diz assim, rapaz, é gente minha, rapaz, esse menino está dando um trabalho. É assim ou não? Não é assim? É. Quantas vezes o policial vai abordar, aí diz assim, eu sou filho de fulano. Não é assim? É. É assim, no Brasil é assim, infelizmente. E se o policial prender, é capaz até de perder a farda. É capaz até de perder o emprego. Porque ele está prendendo o filho do doutor fulano. Eu quero ver, diante de Deus, esse princípio da retribuição. Eu vou voltar a esse texto. Deuteronômio, capítulo de número 32, agora o versículo 36 diz assim, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado. É Deus dizendo assim. Inclusive, por falar em princípio da retribuição, há um texto em Hebreus que é tremendo. Hebreus capítulo de número 10, versículo 30 e versículo 31, diz assim, porque bem conhecemos aquele que disse, o escritor dos Hebreus diz assim, nós bem conhecemos aquele que disse assim, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Aí o escritor aos Hebreus, sabe o que é que diz? Ele diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E ainda dentro desse assunto, Gálatas capítulo 6, versículo 7, que é um texto que nós já citamos aqui em outros programas, né? Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. É o princípio, a lei da semeadura. Se você planta feijão, você colhe feijão. Se planta arroz, colhe arroz. Se planta milho, colhe milho. Se você planta ódio, você vai colher ódio. Se você planta maldade, você não tem como colher coisas boas. Se você é um mau filho, rebelde, ingrato, desobediente, não pense você em receber bênção de Deus, não. O que Deus tem para você é juízo, é castigo. Porque você está indo de encontro a um princípio bíblico que é honrar o pai e a mãe. Isso está muito claro, esse princípio da retribuição e a lei da semeadura. E sabe, nós colocamos aí, abre essa tela mais uma vez, só para eu concluir o programa, o cumprimento. Onde é que nós vamos ver o cumprimento? O cumprimento dessa profecia de Obadias está na história, né? Segundo os historiadores, pode trazer a tela, por favor, a profecia de Obadias cumpriu-se cabalmente, né? Os edomitas foram destruídos. Sabe por quem? Sabe quem destruiu? Nabonido, que era filho de Nabucodonosor, o último dos governantes da Babilônia, que reinou de 556 a 539 a.C. E no século V a.C., os edomitas caíram sob o poder dos árabes. Agora existe ainda um aspecto futuro dessa profecia, que está lá no versículo de número 18, do livro de Obadias, que diz assim, e a casa de Jacó será fogo, que é tema do nosso próximo programa, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha. Então haverá ainda um período futuro do juízo e do castigo de Deus sobre os edomitas, que ocorrerá na ocasião da vinda de Jesus em glória, que será o tema do nosso programa, do próximo programa, que nós vamos estudar a partir do versículo 15 até o versículo de número 21 do livro de Obadias, que vai falar exatamente sobre o dia do Senhor. Então, o que fica para nós essas duas grandes lições? Primeiro, o perigo da soberba, do orgulho. Segundo, o princípio da retribuição. O povo de Edom, o que foi que eles fizeram? Se alegraram com a derrota do povo judeu, se aproveitaram da ocasião para roubar o povo judeu, para matar o povo judeu, para prender o povo judeu, e Deus disse assim, eu vou fazer com que vocês paguem pelo que vocês fizeram.
E Deus deixa bem claro: minha é a vingança.